A tecnologia dos drones revolucionou a forma como exploramos e documentamos ambientes distantes e desafiadores, incluindo as montanhas. Essas regiões acidentadas e de difícil acesso podem ocultar uma série de descobertas fascinantes e misteriosas. A combinação da perspectiva aérea do drone com a natureza misteriosa das montanhas oferece novas perspectivas destas paisagens. Fique ligado, porque vamos explorar algumas dessas descobertas, incluindo um caso em que um drone encontrou em uma montanha algo assustador que ninguém deveria ter visto. Mas antes de começarmos, deixa eu te apresentar o fone AlphaPod Pro. Muito leve e confortável, ele possui graves profundos e agudos nítidos graças à sua tecnologia Turbo Bass. Com ele você pode escutar 7 horas de música sem precisar recarregá-lo, e é totalmente à prova d'água. Ele também funciona como um power bank para carregar seu celular. Esse fone, sem dúvidas, é a melhor opção para quem procura uma experiência de áudio premium. Peça já o seu na loja Cloud Importados, usando o nosso cupom REALIDADE10 e ganhe um super desconto. O link está na descrição. 17ª. Chernobyl. A zona de exclusão de Chernobyl continua sendo uma lembrança assustadora de um dos piores desastres nucleares da história. À medida que o tempo passou, a natureza foi retomando o território, mas o silêncio misterioso e as ruínas do que era uma comunidade próspera continuam lá. Recentemente, um drone forneceu uma nova perspectiva arrepiante do local, capturando imagens de Chernobyl mais de 30 anos após o evento catastrófico que mudou para sempre a região. Em abril de 1986, a usina nuclear de Chernobyl sofreu uma explosão devastadora, que provocou também um grande incêndio. O desastre liberou enormes quantidades de partículas radioativas na atmosfera, afetando não só a cidade vizinha de Pripyat, mas também grande parte da Europa. A área ao redor da usina foi evacuada e uma zona de exclusão de 30 quilômetros foi estabelecida, deixando para trás 2 cidades fantasmas e um vasto território altamente contaminado. Recentemente, um drone foi enviado para capturar imagens aéreas de Chernobyl, algo que ninguém poderia ver de perto, oferecendo uma nova visão da zona de exclusão. O drone sobrevoou a área antes movimentada, onde ruas vazias e prédios cobertos de vegetação contam uma história de abandono repentino. O drone sobrevoou a cidade abandonada de Pripyat, que antes abrigava os trabalhadores da usina e suas famílias. Agora a cidade é uma testemunha silenciosa da passagem das décadas. Edifícios que antes eram cheios de vida agora estão envoltos pelos sinais do tempo. A câmera capturou a vegetação rompendo as calçadas, carros enferrujados deixados para enferrujar lentamente e parquinhos que foram tomados pela natureza. 16ª. Vulcão na Islândia. Nas paisagens montanhosas da Islândia, a atividade vulcânica não é incomum, mas continua a ser assustadora mesmo assim. Um operador de drone capturou novas imagens dramáticas de um vulcão em erupção no sudoeste da Islândia, mostrando um espetáculo de fogo que demonstra o grande poder das forças internas da Terra. Esta erupção em particular, a 6ª desde dezembro de 2023, atraiu atenção significativa devido ao impressionante espetáculo de lava incandescente e fumaça. O vulcão chamou a atenção de cientistas e curiosos. Enquanto o drone sobrevoou a região, ele registrou colunas de fumaça espessa e cinzas subindo alto no céu e lava caindo como uma cachoeira pela montanha. Cada erupção tem variado em intensidade, com algumas produzindo atividade mais explosiva e outras fluxos de lava mais moderados. 15ª. Gravuras rupestres. Em uma montanha remota, um drone aéreo fez uma descoberta fascinante. Antigas gravuras rupestres gravadas nas paredes rochosas. As gravuras rupestres são desenhos pintados ou esculpidos em superfícies rochosas que foram deixados por povos antigos, servindo como um portal no tempo que nos permite conhecer suas vidas, crenças e ambientes. Essas obras de arte são frequentemente encontradas em lugares de difícil acesso, e é por isso que podem permanecer escondidas durante séculos, onde ninguém consegue vê-las. As figuras descobertas perto deste lago não foram exceção. Elas estavam localizadas em penhascos rochosos íngremes, tornando-as difíceis de acessar por meios tradicionais. A descoberta começou com pesquisadores que já estavam estudando pinturas rupestres na área. Eles decidiram usar um drone para capturar imagens mais abrangentes da paisagem circundante. O drone permitiu que eles observassem os penhascos vistos de cima, oferecendo uma perspectiva arrepiante que teria sido impossível de alcançar do solo. Enquanto o drone sobrevoava os penhascos, ele revelou uma série de figuras que antes haviam passado despercebidas. Essa arte antiga era incrivelmente detalhada, retratando cenas da vida das pessoas daquela época. As imagens incluíam animais, figuras humanas e símbolos abstratos.
cada uma contando uma história sobre a cultura e o modo de vida da época. 14ª. Caixões pendurados em penhascos. Em uma montanha distante da China, foi feita uma descoberta arrepiante: um conjunto de caixões antigos precariamente presos nas laterais de penhascos. Esses caixões estão incrivelmente preservados há cerca de 2.000 anos. Eles foram encontrados em Chongqing, uma região conhecida por seu terreno acidentado e sua rica história. Presos aos penhascos em grandes altitudes, esses caixões de madeira sobreviveram por séculos às forças da natureza e à erosão. Sua localização sugere uma escolha deliberada por parte daqueles que os posicionaram, que podem ter acreditado que colocar os mortos em uma posição tão elevada os aproximaria do divino ou ofereceria proteção contra ladrões de túmulos. Esses cemitérios antigos foram notados pela primeira vez pelos residentes locais e rapidamente despertaram o interesse de arqueólogos e historiadores. Os caixões são feitos de grandes troncos de árvores escavados para criar uma câmara para os falecidos. Apesar da idade, muitos deles permanecem intactos. A preservação desses caixões é extraordinária. O ambiente seco e protegido das paredes do penhasco protegeu a madeira do acúmulo de umidade e da deterioração que normalmente ocorreriam durante um período tão longo. O relevo natural e a altitude também protegeram os caixões da exposição direta à chuva e ao sol, contribuindo ainda mais para o seu notável estado de preservação. Para estudar estes caixões pendurados em penhascos, os pesquisadores utilizaram tecnologias modernas para observá-los e documentar suas características de maneira segura. Usando drones, os arqueólogos conseguiram captar imagens detalhadas da encosta do penhasco e dos caixões sem terem de escalar esses perigosos penhascos pessoalmente. 13ª. Túmulos perdidos. Uma notável descoberta arqueológica acaba de ser feita em um desfiladeiro de montanhas da ilha de Gran Canária. Um túmulo perdido contendo os antigos restos mortais de pessoas de uma civilização extinta das Ilhas Canárias foi recentemente descoberto por arqueólogos amadores com a ajuda de um drone. A história começa com um grupo de entusiastas explorando a paisagem montanhosa da ilha. Gran Canária é conhecida por suas vistas deslumbrantes e sua rica história, porém, sob seu terreno rústico existe um passado oculto esperando para ser descoberto. Os arqueólogos amadores estavam cientes das civilizações antigas da ilha e procuravam sinais de sua existência. Enquanto vasculhavam a área usando um drone, eles descobriram o que parecia ser uma tumba antiga parcialmente escondida por afloramentos rochosos e vegetação densa. As imagens capturadas de cima mostraram um cemitério arrepiante que permaneceu escondido por mais de 1 milênio. Após uma inspeção mais detalhada, ficou claro que a tumba não era apenas uma sepultura antiga qualquer. Ela continha os restos mortais de pelo menos 72 indivíduos que se acredita serem de uma civilização pré-hispânica que viveu na ilha. Esta civilização, que desapareceu muito antes da chegada dos exploradores europeus, deixou para trás poucos vestígios da sua existência. A descoberta do seu túmulo fornece uma pista crucial para a compreensão da sua cultura e modo de vida. 12ª. Raro pergaminho antigo. Esta história começou quando os manuscritos do Mar Morto foram descobertos pela primeira vez nas cavernas de Qumran, revolucionando nossa compreensão dos textos antigos e da história bíblica. No entanto, outra recente descoberta na Caverna dos Horrores, localizada no árido terreno desértico de Israel, adicionou uma nova camada de intriga a esta saga arqueológica. A Caverna dos Horrores já forneceu uma riqueza de artefatos e indícios arqueológicos ao longo dos anos, mas a última descoberta é uma das mais significativas até hoje. Os fragmentos de pergaminhos foram descobertos durante uma escavação recente na região montanhosa, liderada por uma equipe de arqueólogos israelenses. A equipe utilizou um drone para pesquisas preliminares e conseguiu localizar e recuperar esses frágeis restos das profundezas da caverna. Acredita-se que os fragmentos de pergaminhos descobertos na Caverna dos Horrores remontem ao período do Segundo Templo, há cerca de 2.000 anos atrás. Esses fragmentos fazem parte dos textos bíblicos. Além dos fragmentos de pergaminho, foram encontradas outras relíquias, incluindo fragmentos de cerâmica, tecidos e restos de esqueletos. O ambiente hostil da Caverna dos Horrores, com suas temperaturas extremas e clima seco, teve um papel importante na preservação desses textos antigos. As condições de baixa umidade ajudaram a conservar os fragmentos de pergaminho da decomposição, permitindo que sobrevivessem por séculos. 11ª. O Mosteiro Suspenso. Situado nos penhascos do Monte Hengshan, na China, o Templo Suspenso de Hengshan, também conhecido como Mosteiro Suspenso,
É uma das estruturas mais fascinantes e inspiradoras do mundo. Imagens recentes de drones trouxeram atenção renovada para esta maravilha da arquitetura, revelando seu posicionamento único e as características de sua construção em detalhes impressionantes. Situado a mais de 60 metros acima do solo, na parede íngreme de um penhasco, o Templo Suspenso é um exemplo extraordinário da engenharia e arquitetura da antiguidade. Este complexo religioso, que remonta a mais de 1.500 anos atrás, foi construído na encosta de uma montanha na província de Shanxi, tornando-o um feito notável de grande habilidade e ousadia. A localização do templo não apenas oferece vistas deslumbrantes, mas também mostra a engenhosidade de seus construtores. A recente filmagem de drone trouxe uma perspectiva nova do Templo Suspenso, permitindo que os espectadores apreciem sua localização dramática e os complexos métodos de construção empregados para sua sustentação. O drone capturou as passarelas de madeira do templo e as vigas que se projetam do penhasco rochoso, oferecendo um vislumbre de como ele foi cuidadosamente elaborado para se mesclar à paisagem natural. As vistas aéreas destacam a posição ousada do templo e o desafio aparentemente impossível enfrentado por seus construtores. Construído durante a dinastia Wei do Norte, o Templo Suspenso combina elementos do budismo, taoísmo e confucionismo, refletindo as diversas tradições religiosas da época. O templo consiste em uma série de salões e pavilhões conectados por passarelas estreitas e sustentados por vigas e palafitas de madeira. Esses elementos estão todos ancorados na lateral do penhasco, criando uma estrutura que parece desafiar a gravidade. 10ª. Homem preso em Kerala. Um homem ficou preso em uma montanha em Kerala, na Índia. Ele foi resgatado com segurança depois de suportar 2 dias angustiantes sem água ou comida. Esta história incrível se desenrola perto do Monte Kurumbati, em Malampuja, um local conhecido por seu terreno acidentado e trilhas desafiadoras pelas montanhas. A angústia começou em uma segunda-feira, quando Babu, um residente local, decidiu explorar os penhascos íngremes e rochosos de Kurumbati, que são conhecidos por suas vistas deslumbrantes e sua beleza rústica. Kurumbati atrai muitos praticantes de trilha e escalada. Infelizmente, a aventura de Babu tomou um rumo arrepiante quando ele caiu e ficou preso entre 2 grandes rochas na encosta do penhasco. Por 2 dias, Babu ficou preso sem meios de comunicação e sem acesso a comida ou água. Conforme o tempo passava, suas chances de ser encontrado diminuíam. Felizmente, equipes de resgate locais e voluntários rapidamente se mobilizaram, determinados a localizar e salvar Babu. Um avanço significativo em seu resgate veio quando um drone foi usado para ajudar na busca. As imagens aéreas do drone se mostraram inestimáveis nesta operação de resgate. Vendo a área de cima, as equipes de resgate conseguiram identificar a localização precisa de Babu no penhasco. O terreno desafiador tornava o acesso por terra difícil, mas a perspectiva do drone permitiu que a equipe planejasse um caminho preciso e seguro. 9ª. Uma descoberta arrepiante. Esta imagem vem de um de nossos assinantes que é operador amador de drones. Seu drone fez uma descoberta arrepiante em uma montanha, algo que ninguém deveria ver. Ele capturou um vislumbre de figuras misteriosas penduradas precariamente entre 2 penhascos. Nosso assinante não queria testar a sua sorte chegando mais perto, então ele pegou seu drone e rapidamente voltou para casa para nos enviar a foto. Você tem alguma ideia do que poderia ser isso? 8ª. Um buraco de troll. Torghatten, na Noruega, se destaca como uma maravilha natural enigmática. Esta montanha, conhecida por suas características peculiares e marcantes, vem capturando o fascínio de moradores locais e turistas durante séculos. O que diferencia Torghatten não é apenas o seu tamanho ou as vistas deslumbrantes que oferece, mas também o notável buraco que atravessa a montanha. Elevando-se acentuadamente do terreno ao redor, a montanha atinge uma altura de cerca de 262 metros. O aspecto mais intrigante desta montanha é uma passagem peculiar, que se estende por impressionantes 35 metros de comprimento, 18 metros de altura e 15 metros de largura. Esta abertura natural, mostrada nesta incrível filmagem de drone, tornou-se um dos marcos mais conhecidos na região, atraindo turistas de todo o mundo que ficam animados para ver esta maravilha geológica com seus próprios olhos. As origens desta formação geológica são tão fascinantes quanto ela própria. De acordo com a lenda local, o buraco é o resultado de um evento dramático envolvendo trolls. Lendas passadas de geração em geração contam sobre um troll que estava em busca de uma linda mulher. Enquanto o troll a perseguia, ela buscou refúgio na montanha. Em uma tentativa desesperada de escapar, ela usou sua magia para criar o buraco,
o que lhe permitiu escapar pela montanha enquanto o Troll foi deixado olhando frustrado através da abertura. Do ponto de vista geológico, a formação do buraco é resultado de processos naturais. A montanha de Torghatten é composta principalmente de granito, uma rocha conhecida por sua durabilidade. Ao longo do tempo, as forças da erosão, do clima e da atividade glacial contribuíram para a formação do buraco. A água, o gelo e o vento trabalharam juntos para gradualmente desgastar a rocha, criando a incrível abertura que vemos hoje. 7ª. Túmulos de Cauno. Esta descoberta envolve os antigos túmulos de Cauno e oferece um fascinante vislumbre do passado que despertou um interesse considerável na rica paisagem histórica da região. Os túmulos de Cauno estão localizados nas montanhas de uma região que hoje faz parte da Turquia. Esta área é conhecida pela sua beleza natural e grande significado histórico. Esculpidos em penhascos rochosos, os túmulos são uma amostra das elaboradas práticas funerárias do povo lício. A descoberta foi feita usando um drone. Enquanto sobrevoava a montanha, o operador notou vários túmulos anteriormente desconhecidos escondidos entre as rochas, trazendo uma perspectiva totalmente nova para a região. Os túmulos, caracterizados pelos seus relevos elaborados e desenhos detalhados, foram usados para enterrar indivíduos importantes e dar a eles um local de descanso no pós-vida. A descoberta destes túmulos oferece informações valiosas sobre os costumes funerários e estilos arquitetônicos da época. As imagens do drone revelaram que os túmulos estão notavelmente bem preservados, apesar da idade e da erosão natural das paredes rochosas. Os entalhes e inscrições detalhados trazem uma nova perspectiva sobre a arte e a cultura dos antigos cários. As imagens captadas pelo drone também destacam o terreno desafiador da região, com os túmulos esculpidos no interior de penhascos íngremes e inacessíveis que provavelmente os protegeram de saqueadores e do clima durante séculos. 6ª. Igreja Antiga mais alta. O Pilar de Catski é uma impressionante formação calcária moldada por milênios de processos naturais. Ele eleva-se dramaticamente das montanhas nos arredores, oferecendo uma vista imponente do vale verdejante abaixo. Seus lados quase verticais fazem dele uma fortaleza natural, com um topo plano e estreito, proporcionando espaço suficiente para uma pequena estrutura. Esta coluna solitária de rocha tem sido um objeto de fascinação para muitos devido à sua combinação única de maravilha geológica e significado histórico. No topo deste imponente monólito ergue-se uma pequena igreja medieval conhecida como Igreja do Pilar Catski. Esta igreja, construída no século VI, foi um local importante para os primeiros monges cristãos da região. A localização isolada da igreja era ideal para o estilo de vida ascético dos monges, fornecendo isolamento físico e espiritual do mundo abaixo. Chegar até o topo do Pilar Catski é uma jornada por si só. Historicamente, os monges subiam o pilar usando uma escada de madeira. Esta escada só poderia ser usada por alguns poucos monges de cada vez. Hoje em dia, os visitantes modernos usam um conjunto mais seguro de escadas de metal para chegar ao topo, mas a subida continua a ser um desafio formidável. No século XXI, a maneira mais segura de admirar esta maravilha da natureza é assistir a imagens de drone dos seus penhascos arrepiantes. 5ª, um resgate dramático. Esta história arrepiante começou com uma viagem rotineira em um sistema de teleférico que terminou com 8 pessoas presas a 183 metros de altura por mais de 16 horas. O resgate foi capturado por um drone e mostrou a bravura e habilidade das equipes de resgate. 6 crianças e 2 adultos ficaram presos quando um dos cabos que sustentavam seu teleférico quebrou. Esta falha inesperada deixou-os suspensos sobre uma passagem profunda na montanha. A situação rapidamente passou de preocupante a uma ameaça às suas vidas. Ao cair da noite, os passageiros foram expostos a condições extremas, tornando a missão de resgate cada vez mais complexa. A comunidade local aguardava notícias enquanto helicópteros militares eram enviados para o local. Esses helicópteros desempenharam um papel crucial na fase inicial do resgate. Mas como a escuridão e os ventos fortes tornaram o voo perigoso, a missão enfrentou sérios desafios. As imagens aéreas feitas por drones forneceram uma vista de tirar o fôlego da cena, oferecendo uma nova perspectiva do teleférico que foi crucial no planejamento do resgate. A operação envolveu várias manobras ousadas. Com o helicóptero lutando para manter a segurança, os socorristas tiveram que deslizar pelo cabo para chegar até o teleférico. 4ª, leões da montanha em um penhasco. Nesta filmagem de drone arrepiante, podemos ver um leão da montanha acuado na beira de um precipício, mal conseguindo se equilibrar.
A filmagem emocionante não apenas destaca a beleza rústica da vida selvagem, mas também ressalta as intensas interações que podem ocorrer na natureza. Um grupo de caçadores, acompanhados por seus cães treinados, estava perseguindo um leão da montanha através do terreno acidentado. A perseguição havia conduzido o leão em direção a um penhasco que se erguia assustadoramente para os céus. Um drone foi enviado para monitorar a perseguição de cima e revelou o leão da montanha encurralado em uma ponta estreita do penhasco. A filmagem do drone deu uma visão do tenso impasse entre eles. O leão da montanha, se sentindo acuado e vulnerável, exibiu uma mistura de posturas defensivas e tentativas de encontrar um caminho para escapar da situação. Os cães, treinados para rastrear e encurralar as presas, conduziram com sucesso o leão para este dramático beco sem saída. Seus latidos e movimentos forçaram o leão a recuar para o penhasco, onde as rotas de fuga eram limitadas. Apesar da alta tensão, nenhum animal foi gravemente ferido durante este encontro. Os cães, sob o controle cuidadoso de seus donos, foram eventualmente contidos e levados para longe do local até a passagem mais próxima, o que deu ao leão a chance de se acalmar e avaliar suas opções. Uma vez que a ameaça imediata foi removida e os cães estavam em segurança fora da área, o leão da montanha conseguiu encontrar um caminho para fora do penhasco. Terceira, um cachorro desaparecido. Felix, um querido cão de família, havia desaparecido após uma caminhada perto da praia de Indian, no estado americano de Oregon. O litoral da região, conhecido por seu relevo acidentado, é repleto de montanhas que serviram como um cenário assustador para a difícil experiência vivida por Felix. Seus donos, muito preocupados com ele, buscaram a ajuda de equipes de resgate locais para procurar seu animal de estimação desaparecido. A operação de busca começou com equipes terrestres vasculhando a área, mas com as horas passando e sem nenhum sinal de Felix, o chefe dos bombeiros, Matt Verley, decidiu usar seu drone pessoal para ajudar na busca. Enquanto o drone pairava sobre os penhascos, ele filmou Felix, encolhido e visivelmente com frio, preso em uma borda do penhasco. A equipe de resgate, ciente da natureza íngreme e perigosa do penhasco, sabia que os métodos tradicionais não seriam suficientes para chegar até ele. Eles optaram por uma abordagem ousada, escalando a parede do penhasco usando cordas. Os membros da equipe de resgate estavam preparados para a subida, equipados com equipamento de escalada e cordas de segurança. O drone continuou a fornecer atualizações ao vivo, auxiliando a equipe a encontrar o melhor caminho pelo penhasco e chegar a Felix. As imagens do drone foram fundamentais para guiar a equipe de resgate, oferecendo filmagens em tempo real do terreno do penhasco e da posição exata de Felix. Segunda, estátuas assustadoras. Uma redescoberta arrepiante foi feita em um parque misterioso do Japão. Esta é uma vila onde você pode encontrar estátuas budistas, o lar de cerca de 800 estátuas realistas que capturam a atenção de qualquer um que se depara com elas. As estátuas foram criadas por um escultor chinês em 1989, encomendadas pelo empresário local Mutsuo Furukawa. Ele imaginou um jardim cheio de estátuas que resistiriam ao teste do tempo. O parque agora é uma lembrança fantasmagórica de seu ambicioso projeto. As estátuas realistas, algumas vestidas com trajes formais e outras com roupas tradicionais, foram projetadas para representar pessoas reais. Cada estátua foi criada para simbolizar uma figura viva, capturando suas expressões e postura em detalhes. O grande volume dessas estátuas, colocadas em um extenso jardim perto de uma passagem na montanha, cria uma cena quase surreal. Imagens de drone revelaram recentemente a beleza assombrosa deste parque. Vista de cima, a dimensão da instalação é ao mesmo tempo impressionante e perturbadora. As vistas aéreas mostram uma vasta paisagem pontilhada por estas estátuas, criando um quadro quase sobrenatural. A disposição das estátuas, originalmente planejada para criar uma atmosfera serena e contemplativa, agora contribui para uma cena que na verdade parece bastante assustadora. Primeira, o alpinista. Um alpinista escocês que já estava dado como desaparecido foi milagrosamente encontrado vivo graças às filmagens precisas de um drone. Rick Allen estava realizando uma subida solo da montanha de Broad Peak, no Himalaia. Seu desaparecimento durante a descida deixou as equipes de busca e resgate em um estado de preocupação urgente, com as esperanças desaparecendo à medida que os dias passavam. Rick tinha saído com o objetivo de chegar ao cume da montanha, um desafio formidável para qualquer alpinista. Conhecido por suas condições traiçoeiras e clima imprevisível, Broad Peak exige não apenas resistência física, mas também imensa força mental. Após chegar ao cume, Rick começou sua descida, mas as condições deterioraram-se rapidamente.
Tempestades de neve e baixa visibilidade agravaram as dificuldades, e ele foi dado como desaparecido logo depois. A busca por Rick foi intensa e repleta de dificuldades, e uma reviravolta ocorreu quando as equipes de resgate usaram um drone para ajudar na busca. Esta decisão provou ser fundamental. O drone forneceu uma visão abrangente da paisagem, permitindo que as equipes de resgate cobrissem grandes áreas que seriam impossíveis de serem alcançadas a pé. Rick foi encontrado de ótimo humor e sofreu apenas ferimentos leves. Qual destas histórias é a mais assustadora? Deixe sua opinião nos comentários abaixo.